Olá, sejam bem-vindos. Estamos à conversa com Alexandra Dias Lemos, como de hábito, que vem aqui com as suas gotas de sabedoria, como dizer, é um título de um livro assim. Alexandra, vamos falar sobre o eu. Sim. Não é? Que é uma questão que eu acho que as pessoas não param muito para pensar que eu sou eu. Exato. Não é? É muito então interessante. vamos por aí afora. Vamos. Este que eu sou eu, até podemos colocar aqui num contexto da comunicação com as pessoas. Os sinais que emitimos, como é que os outros nos observam, como é que eu me observo, o que é que eu sei de mim e o que é que os outros sabem de mim. Isso é muito interessante e, portanto, tem a ver com a revelação de facetas do eu. E existe até uma ferramenta muito interessante que se pode usar em coaching, e eu também uso, que se chama a janela de Johari e que cruza duas fontes de informação. Uma delas é o que é que os outros sabem de mim e a outra é o que é que eu sei de mim e que partes destas duas facetas coincidem ou não. Então, quando as pessoas estão na disposição de perceberem melhor o que é que os outros pensam de nós o que é que acontece? Acontece que vamos diminuir áreas que desconhecemos de nós face aos olhos dos outros. Então vamos cruzar essas duas variáveis. Eu estou a rir porque eu estou pensando numa outra janelinha, um postinho pequenino, que seria o que é que eu quero que os outros saibam de mim, porque eu acho que isso também é por aí. Sim. Isso é um lado muito escorpião, muito, sabe? Mas então, esse postigo, essa janelinha também está incluído nesta ferramenta. Então, ótimo. Então eu vou começar sumariamente por uma área, que eu acho que é a área mais interessante e é aquela que nós podemos trabalhar em coaching para potenciar a nossa verdade, porque estamos aqui a falar do eu sou assim, eis-me aqui e eu aceito-me e os outros também me aceitam porque eu consigo pôr em comum sem dissociar. Falamos sempre do nível de verdade, que é muito importante as pessoas conseguirem alinhar aquilo que são, com aquilo que pensam, com aquilo que dizem, com aquilo que agem. Quando acontece isto, o ser humano não dissocia, então melhora a sua percepção sobre felicidade. Então, quando eu sei algo sobre mim, que é exatamente aquilo que os outros sabem sobre mim, nós estamos a falar na janela do eu aberto, como o nome indica. Ou seja, é um eu que está exposto, está à vista e não há zonas onde existe aqui alguma informação escondida, digamos. E, portanto, o que eu sou, eu sei o que é que eu sou e os outros também sabem, nomeadamente ao nível do comportamento, ao nível da atitude que espoleta um determinado comportamento, ao nível dos meus valores, das minhas ideias, daquilo que eu comunico, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Então, eu vejo isto, por exemplo, em relacionamentos que trabalham numa base de eu aberto, são muito mais funcionais e muito mais felizes. Claro. Muito mais felizes. Não há máscaras, não é? Não há máscaras. Então, pode-se dizer que aquela pessoa é mesmo uma pessoa de eu aberto. Porque, de facto, aquilo que sabemos dela é o que ela é de facto. Por exemplo, eu conheço alguns oradores, até motivacionais, que enquanto estão no palco, digamos, são uma pessoa, faz um intervalo e vão para o intervalo, parece que a máquina desliga, ficam. Parece que, então, mas onde é que está aquela pessoa? Não é a mesma? E, portanto, há ali quase que um esforço, não é? Para mostrar algo que, se calhar, não são sempre. E o ideal, nós inspiramos por quem? Por quem é, independentemente do contexto, porque está à vontade, não tem que fazer esforço para, não há ali, digamos, um papel especial. Não, senão aquilo é falso, não é? Soa falso, não soa falso. Então, as pessoas, eu inspiro-me por pessoas de eu aberto. Aquilo que eu sei. Mas você fala da questão do eu, que eu sei que sou, e o que é que os outros acham do meu eu. Claro, e como é que eu sei que trabalho por eu aberto? Porque eu recebo, olha, ainda agora que vou dizer feedback, não foi, Luísa? Foi. Exatamente, o que é feedback? Olha, feed é alimentar, back é para trás, eu faço alguma coisa e vou pedir feedback sobre aquilo que eu fiz. Então, é resposta? É uma resposta, dá-me o teu parecer sobre isto. E quando as pessoas abrem um espaço de comunhão sobre determinadas características ou comportamentos de alguém, significa que essa pessoa está a trabalhar para ampliar o seu eu aberto, porque tira o ego da frente, tira a sua máscara e põe em comum. É muito importante. Agora, há zonas dessa janela. A janela tem quatro postigos, não é? Usando aqui a sua expressão, que é muito interessante. Há um postigo que se chama eu cego. E há pessoas que têm um eu cego enorme. E sabe porquê?
porque não trabalham a sua capacidade de receber feedback dos outros. Ou seja, é aquela pessoa que não sabe, que se julga de uma maneira... E os outros? E é vista pelos outros de outra forma completamente diferente. Mas ela, usando aqui uma expressão, não dá conta disso, ou não se enxerga, não é? Não se enxerga. Olha, sabe que no Brasil tem uma expressão fantástica, aquele fulano é um sem noção. Pronto, é então sem olha, noção. Isso significa que trabalha com o eu cego muito grande. Exato. Porque há uma zona cega que ele não se apercebe, ou seja... Não quer se aperceber às vezes, não é? Às vezes, pronto, também é porque ou não tem tempo, ou nem quer, ou julga... Não quer admitir as suas não falhas. Quer admitir as suas falhas, por exemplo. E de facto, reparem, para nós melhorarmos o nosso eu cego, o que significa diminuí-lo, porque a partir do momento em que eu ponho em comum aquilo que eu sou aos outros, tenho que receber a opinião deles. Melhora muito, olha, as relações de trabalho, a comunicação numa equipa, a comunicação num casal, pais e filhos, porque não há zonas ocultas, não há agenda oculta. E aquilo que eu sou é o que está à vista. Eu cegos, exemplo, pessoas que em vez de agir, agitam-se. E passam o dia inteiro de um lado para o outro, com uma autonoção de que eu hoje trabalhei muito, fiz muita coisa, etc. Mas aquilo, ao final do dia, afinal, o que é que fez? Não se vê nada. E o que é que os outros veem? Olha, é uma pessoa agitada, é nervosa, é ansiosa, mas a pessoa, no seu autoconceito, acha-se muito dinâmica, muito enérgica, mas os outros não consideram isso. Significa que, por exemplo, numa avaliação feita pelos outros, imagino que estamos a trabalhar numa escala de 0 a 10. A própria pessoa diz, eu aqui nesta variável de ser uma pessoa dinâmica, eu dou um 10. E quando ela, surpresa das surpresas, quando recebe a avaliação, por exemplo, os colegas de trabalho, dão todos 4. Isto significa que a pessoa tem uma grande área cega, ou seja, há aspectos dela própria que ela ainda não se apercebeu, que embora ela considere que é uma estrela, os outros não a consideram assim. E porquê? Porque essa pessoa provavelmente ainda não treinou a capacidade de receber feedback dos outros. Porque quando nós pedimos opinião aos outros sobre algo que fazemos, e há muita gente que não gosta, porque vive numa espécie de umbiguismo, só olha para o seu umbigo, isolamento, acontece que as nossas áreas cegas aumentam. Mas Alexandre, mas não é perigoso? Sim. Aquela pessoa que seja muito insegura, que tenha uma baixa autoestima, ficar só confiar no feedback dos outros, ou na resposta que os outros têm, ou na visão que os outros têm dela. Porque você está lidando com pessoas. Claro. E muita gente vai te dar uma resposta que só tem a ver com o ego delas próprias. Sem dúvida. Por isso é que então não tem aqueles que vêm te dar uma resposta que é para derrubar ou para passar uma rasteira? Sim, o coaching tem resposta para isso. Quer dizer, o coaching de facto não tem resposta, só faz perguntas. Exato. Mas há um modelo de trabalho que é o seguinte: sempre que dermos feedback a alguém, vamos evitar ataques à identidade pessoal. Nós vamos basear o nosso feedback em aspectos comportamentais, chamados comportamentos observáveis ou evidências concretas. Por contra factos, não há argumentos. Então, se essas pessoas têm um grande ego, vierem dar feedback a alguém com baixa autoestima, e se fizerem um ataque à identidade pessoal, vão baixar ainda mais a autoestima da pessoa. Agora, para se dar um feedback inteligente, porque estamos a falar aqui num determinado nível de desenvolvimento onde as pessoas têm que usar a sua inteligência, não é? E, de facto, não há muita gente preparada para receber feedback. Tem que estar preparado para se receber feedback. Mas, nesse sentido, se as pessoas vierem, por exemplo, uma pessoa de baixa autoestima, vierem com evidências concretas, tipo, olha, era suposto que combinámos que entregava, por exemplo, esta proposta até ao dia X e que tinha estes documentos preparados, e é uma evidência que não estão, aí contra factos não há argumentos. Portanto, a pessoa de autoestima tem mesmo que, enfim, perceber que vai ganhar alguma coisa, tem vantagens em receber feedback para diminuir áreas cegas. E aí tem que haver um processo de acompanhamento para que a pessoa melhore a sua autoestima. Porque, de facto, também melhorarmos a nossa autoestima não fazendo aquilo que é acordado também não contribui. E o eu cego dentro de um relacionamento afetivo? Pois, isso vai calhar a área da comunicação. Aquele que me aponta o dedo, você não fez, você, não é? Claro. O que é que acontece quando alguém aponta o dedo? Significa que estava na expectativa que alguma coisa acontecesse e isso não aconteceu. Depois lá estamos nós a arranjar culpados. Como é que nós podemos sair do patamar das expectativas e passar a trabalhar por objetivos? Colocando-a em comum, ou seja, comunicando. Aliás, comunicar significa colocar em comum. Claro. E é isso que falha nos casais. É por isso que há muito apontar o dedo, porque as pessoas não acordam situações. E mesmo que um deles não proceda de acordo com aquilo que foi acordado, quando se ama, aceita-se. E vai-se colocar lado a lado e tentar ver o que é que correu menos bem, como é que eu te posso ajudar, o que é que podemos melhorar em conjunto. Isso é amor. Então, para trabalharmos a diminuição da nossa área cega, é preciso as pessoas estarem preparadas para dar e receber feedback. Mas nós, pessoinhas, não temos tendência a querer
pôr a culpa no outro? A Heloísa usou um termo correto, pessoinhas. Pessoinhas. Quando é pessoinhas, significa que não está no seu lado brilhante. Agora, quando digo é pessoas com letra grande. Quando somos pessoas com letra grande, melhoramos a nossa capacidade de dar e receber feedback. Eu gosto imenso que me deem feedback. E mesmo quando é para me apontar o dedo ou para dizer, Alexandra, isto não correu bem, eu faço sempre isto. Por exemplo, quando faço uma intervenção num curso ou numa palestra, tenho sempre pessoas observarem para depois me darem feedback e dizerem, Alexandra, isto não correu bem, aquilo pode ser melhorado, atenção a isto. E eu penso assim, vou já integrar as melhorias na próxima, porque se há coisa que eu valorizo, é aquilo que eu... Mas volto ao relacionamento afetivo. Você já pensou chegar em casa e sentar para jantar? Olha, hoje não correu muito bem, porque você de manhã, no pequeno almoço, falou isso. Fica um bocado intervencional, não? Mas pode ser com beijinhos, pode ser de uma forma alegre, com humor à mistura, sim, claro, pode ser dando a mão, não tem que ser assim num aspecto mais formal. Todas as mulheres, isto é uma generalização, mas nós não estamos ávidas para que nos façam melhorar, para que nos façam evoluir. Então, nós temos é que estar preparados para receber feedback dos outros e também para dar feedback aos outros, porque agora vamos cair no postigo que a Luísa falou, que é aquela zona que eu não estou interessado que os outros saibam coisas, chama-se isso o eu secreto. Então, quando eu não dou feedback aos outros sobre algumas situações da minha vida, algumas dúvidas, significa que eu trabalho dentro daquilo que é o meu eu secreto. Todos nós temos, claro, faz parte da natureza humana. E convém que tenha. Claro que sim. Por exemplo, as pessoas têm questões, tenho receio daquilo, está-me a tremer a perna, aqui tenho dúvidas, e há coisas que nós remetemos para o nosso eu secreto. Não tem problema nenhum, faz parte da dinâmica de comunicação do ser humano. Faz parte do charme. Faz parte do charme também. Não. E, finalmente, a última janela, que é chamado o eu desconhecido. O que é que cai aqui, neste postigo? Aquilo que eu não sei de mim próprio, ou de mim própria, e aquilo que os outros também não sabem de mim. Porque nós, não está tudo previsto. E há situações que nos acontecem na vida que nos fazem dar uma resposta que nós nunca, nem na nossa maior imaginação, pensaríamos que iríamos comportar-nos de certa maneira. Sobre nós próprios, imagina em relação aos outros, mesmo que seja uma pessoa extremamente conhecida, não é? É, exatamente. Por exemplo, eu costumo dar o exemplo de imaginem que fazem algo mal, terrível aos vossos filhos. O que é que faria um malfeitor? Se calhar faríamos coisas que nem está em cartilha, nem está no nosso pensamento, nem nunca nos passou pela cabeça que faríamos. Bom, essa é a janela do eu desconhecido. Em resumo, temos o eu aberto, o eu cego, o eu secreto e o eu desconhecido. Qual é o objetivo? É, quando o ser humano, quer seja no contexto das relações afetivas ou amorosas, no contexto das relações sociais ou de amizade, ou no contexto das relações profissionais, aumentar a capacidade de ampliar a sua janela do eu aberto, aumenta a sua liberdade de expressão do seu ser e da sua essência, e diminui, digamos, a tendência dos outros a apontarem o dedo, porque coloca aquilo que faz que é, não tem margem para... E os outros aceitaram. Para engano, não é? Eu sou assim, não estava aqui fantasiada de nada, nem estava mascarada de nada, não é? Correto. Conclusão, diminuímos a nossa agenda oculta, que é o nosso eu secreto, e os outros diminuem também a sua agenda oculta, que é o eu cego. E, portanto, o eu desconhecido remete-se a algo que nós não sabemos, depende das situações da vida, dos imponderáveis da vida, mas não há dúvida que para um bom relacionamento funcionar, enfim, de forma funcional, temos que trabalhar os dois na relação com base no eu aberto, onde estão as nossas dúvidas colocadas em comum, os nossos medos, os nossos receios, a aceitação e, mais uma vez, vamos parar ao tema da liberdade. Eu aberto significa ampliar a nossa liberdade. Muito bonito. É mesmo isso, Alexandra, eu fico aqui. Eu às vezes até esqueço, olha, não conto o tempo do programa, é gravíssimo. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Elisa.